tudo bom? Time Solto, estamos de volta aqui para mais um episódio muito especial, o episódio 14 do nosso podcast do Multinível. E estamos aqui novamente com um ilustre casal de convidados. Quem fala é Matheus Amaral, eu tô com um casal aqui que eu respeito demais, né? Na verdade, eles limparam a minha bunda, cuidaram de mim, né? Convidados especiais aqui. Quem são eles, time? Geraldo Amaral e Nilson Amaral, vulgos meus pais. Mas antes da gente conversar com eles rapidinho, chama a vinheta aí. Eu dediquei meus últimos 7 anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há 4 anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem e que seja reconhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível. Gente, estamos aqui com meu sogro e minha sogra. A gente trouxe, olha só, a gente se superando a cada episódio para poder trazer para vocês cada vez mais conteúdo de uma forma mais espontânea. Então a gente trouxe aqui a família para compartilhar com vocês. Qual que é como que é essa descoberta da família quando alguém do multinível começa a trabalhar, que não aceita, que não entende? Em que hora que começa a aceitar, entender? Como é que foi essa jornada aí, principalmente dos pais do Matheus com ele, né? Porque como vocês ouviram lá no primeiro episódio, né? O Matheus que descobriu a Monavia 7 anos atrás. Como é que foi a reação dos pais dele em relação a isso? Como é que é agora? Se apoia, se não apoia? E como é que a gente pode fazer, principalmente para poder acelerar o processo dos nossos pais em relação a nos apoiar? Porque infelizmente, se você assistiu o episódio 13, a gente falou da história da Thalita, né? A família inteira dela... 3 gerações do multinível. A avó fez, a mãe fez e agora ela. Então, infelizmente, a minha história foi diferente, né? Eu conheci primeiro o multinível e eu tentei apresentar para os meus pais. Então, vamos começar. Vamos chamar aí. Fala aí, Nilson, seu Geraldo. Contem um pouquinho quem são vocês, de onde fala. Idade, com o que trabalha. Fala, galera. Gostei. Estamos aqui. Pai e mãe do Matheus, né? A tia é nossa nora. É um prazer estar aqui com vocês. Esperamos poder colaborar com a nossa experiência com vocês. Estamos à disposição aí. Conta, de onde veio? Com o que trabalha, a idade. Tenho 60 anos agora. Há 2 dias. Há 2 dias. Sou nascido no Mato Grosso do Sul. Nossa família era mato-grossense ali, né? Parentes no Paraguai, parentes na Argentina. E a gente veio para o interior de São Paulo em busca de estudo. Meu pai falava que ele mudou de estado para estudar os filhos, né? Então, isso foi uma responsabilidade muito grande e eu tinha isso como meta de vida. Eu tinha que estudar para aproveitar o que meu pai falava. Então, para nós foi muito interessante. Me formei como engenheiro agrônomo, fiz uma carreira. Não foi muito fácil chegar lá, porque eu fui criado numa cidade próxima a Bauru. E lá a gente estudava, tinha uma escola estadual, então eu estudava com todas as pessoas da cidade. Antigamente o estudo público era público para todo mundo. Era melhor também, né? Não é isso? Então tinha, os amigos meus eram todos filhos de proprietários e tal, de fazendeiros. Aí eu resolvi fazer agronomia. Só que depois, quando eu cresci, fiz agronomia, eu fui ver que eu não era filho de fazendeiro. Aí eu tive um choque de realidade. Aí eu tive que me virar. Na época da turma, a maioria era filho de fazendeiro. Exatamente, porque o Brasil sempre foi principalmente rural. Não é isso? Aí a economia no passado era principalmente rural. Então, no passado, ser agrônomo era o que havia de melhor. Principalmente se seu pai tem várias terras e você precisa cuidar. Faz todo sentido. Só que lá, como a escola era pública, tinha um monte de filhinho de papai riquinho junto com você, você falou assim, cara, você é engenheiro agrônomo, todo mundo tá sendo, né? Então o seu meio te moldou a ser engenheiro agrônomo. E aí como é que foi esse choque de realidade? O choque de realidade. A hora que eu me percebi, e minha família era uma família assim simples, a gente nunca achou que era pobre. Mas momentaneamente
desprovido da questão financeira, né? E como meu pai era muito ativo, uma pessoa de vendas, de ótimo relacionamento com as pessoas, então via meu pai o trabalho, ele conseguiu um bom padrão de vida para a gente, e isso ao longo, quando ele tinha uma idade produtiva. À medida que a idade foi avançando, a dificuldade foi crescendo, né? E aí nós tivemos uma dificuldade de saúde muito forte. Minha mãe teve a questão de saúde forte lá quando tinha lá uns 14, 15 anos. Aí a coisa complicou financeiramente, porque meu pai ficou com mais idade, minha mãe doente, aí ficou complicado a questão financeira. E eu percebi, meu pai nunca me falou isso, mas eu percebi que eu tinha que me virar. E tinha que me virar, aí fui fazer a faculdade, sem lenço e sem documento, que a gente falava no passado, você não tinha estrutura. Eu fui fazer faculdade, mas eu não sabia se ia conseguir faculdade, porque não tinha dinheiro para fazer a faculdade. Então eu saí de casa, eu vou fazer a faculdade, só que eu tenho que achar um jeito de sobreviver. Com quantos anos você saiu de casa? Eu saí com 17 anos, né? E aí teve que fazer faculdade e começou a trabalhar já para poder se manter. Quais trabalhos você conseguiu durante a faculdade? O imediato, por sorte abençoada, uns amigos me indicaram, eu conheci uma pessoa que era um professor, ele estava formando e ia se ausentar, ia deixar de dar aula, aí ele me convidou, falei da minha dificuldade, eu falei, não, comece aqui a me substituir nas aulas, aí no decorrer do tempo você assume as aulas e continua. Aulas do que era? Eu era professor de biologia, em curso de segundo grau, assim, de cursinho, e virei professor de cursinho, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque a partir disso eu tinha uma necessidade e acabei aprendendo a ser dono do próprio nariz. Eu não ganhava muito pouco, na verdade, certo? Mas o que aconteceu? Eu tinha meu dinheiro, não é isso? E a partir disso comecei a dar aula, em seguida montei uma academia, certo? Então, com 19 anos, eu já tinha dinheiro que me sustentava. E não precisava pedir mais dinheiro para o meu pai. Conta um pouquinho aí, quais são os trabalhos que o senhor fez aí para até se formar? Tá, eu fui professor de biologia, depois eu montei uma academia, aí depois de formado, em função dessa experiência, fui trabalhar com uma multinacional. Vamos dizer assim, nesse meio tempo, voltei para São Paulo, né? No tempo de multinacional, fui para Minas Gerais, viajei vários estados, Rio Grande do Sul, e aí, em um determinado momento, resolvi voltar para casa, porque a questão família de saúde da minha mãe estava apertando, a questão financeira do meu pai também, e eu morava muito longe, então eu tinha que voltar para casa para cuidar. Então, a Nilza também morava aqui, falei, então vamos casar. A hora que decidimos casar, uma das maiores loucuras que eu fiz na vida, mas uma loucura sabendo... Calculada. Assim, por exemplo, a gente em um determinado momento, eu tinha um ótimo trabalho, um ótimo emprego numa multinacional, e em função dessa necessidade de família e o contato lá com a Nilza, aí eu falei assim, eu pedi para a multinacional, olha, eu preciso voltar para casa, já há muito tempo que eu trabalhava fora. A empresa falou, não, nesse momento não, você tem que aguardar muito tempo. Só que como eu sou... meu pai dizia assim que um homem prevenido vale por 2, eu sempre trabalhei e guardei o dinheiro, certo? Então o dia que a multinacional falou assim para mim, você tem que continuar aqui trabalhando com a gente, eu vendo a necessidade, eu falei assim, bom, então muito obrigado, tchau e benção, vou embora. Saiu da multinacional e voltou para casa para cuidar dos pais e para casar. Exatamente. Tá? Aí que foi, eu encontrei minha parceira de vida, a Nilza, né? E aí a gente, além de eu empreendia sozinho, aí passamos a aprender em conjunto. Passamos a aprender juntos. E aí, conta aí, mãe, o que você já fez depois de casada aí para levantar uma grana? Meu filho, sempre, na vida toda, a gente sempre trabalhou e sempre procurou ter um plano B, além do que a gente já fazia normalmente. Cada vez a gente procurava ver o que seria melhor para a gente. Então, no comecinho, o que a gente fazia? Recém-casado, o meu sogro tinha um estacionamento aqui, né? Trabalhava no estacionamento, ele arrumava os carros pra gente, a gente pegava esses carros aí e vendia lá em Pinhal. Trabalhamos também uma época com compra e venda de terreno, foi um negócio bem legal também. Aí eu tinha me formado na agronomia e na minha cidade a gente já tem muitos agrônomos, então é difícil uma colocação para mim. Eu falei, o que eu vou fazer? Daí resolvi, falei, o Geraldo já tinha uma experiência
em apicultura, que ele tinha visto lá no sul. E aí falamos, vamos montar um negócio, uma criação de abelhas? Vamos. Então o que a gente fazia? A gente trabalhava com, no caso a gente tinha, na verdade, as caixas nossas de abelha, para a gente começar o negócio era bem caro, sabe? Então fizemos um custo, como que a gente vai fazer? A gente não tinha grana para isso. O que aconteceu? Lá no sítio, tinha derrubado uma árvore, lá houve um raio, alguma coisa no sítio do meu pai lá, tinha caído uma árvore, que a árvore era assim, uma madeira de lei, sabe? Aí, a hora que o Geraldo viu aquilo lá, falou, caramba, teve uma ideia. E se fosse, tentasse vender essa madeira? Aí fomos numa madeireira lá e conseguimos vender, quer dizer, na verdade, trocar essa madeira por uma madeira inferior, mas que seria o que daria pra gente fazer as caixas. Caixa dos mel. Isso. Do mel, Então, das abelhas. O capital inicial da sua empresa foi uma árvore caída que vocês transformaram de uma madeira boa para uma pior para fazer as caixas de abelha. Olha, Isso. empreendedorismo. Aí, com isso a gente fez as caixas, né? E aí como que funcionava? A gente tinha uma propriedade dos amigos nossos, conhecidos, que deixava a gente colocar as caixas lá. E era um morro, né, pai? Sim. E a gente subia Era com morro as caixas. mesmo. Um morro mesmo. É um lado que ninguém queria. Não dava para plantar, né? É gostoso vender mel, mas as pessoas não sabem o quanto custa produzir o mel. Sim. E a gente tinha que subir muito morro para fazer isso. E eu e ele, só nós dois trabalhando, a gente tinha que carregar aquelas caixas pesadas, com que estava lotado de mel lá em cima, descer para deixar no carro, né? Então a gente, como a propriedade era longe da cidade, o que a gente fazia? Fazia uma comidinha, né? Uma macarronada. A marmita mesmo. uma marmita. Boia fria. Boia fria, e aí a gente fazia o trabalho e depois a gente ficava debaixo de uma árvore, na sombra, para poder comer, né? E Sabe aquele Que é o amor, hein? O que é o amor, hein? Sabe aquele filme Caça-Fantasma? Que eles têm uma perua, um carro que eles vão lá. Era nós. Nós tínhamos uma perua e adaptada assim para mexer com mel. Então a gente levava uma marmita nossa, quando eu ia mexer com as abelhas, usava a perua, então aquele era nosso trabalho de fim de semana. Então acho que foi a primeira, experiência de vocês com venda direta, né? Vocês tinham que produzir o mel, botava na perua, como que você vendia? Saía na rua vendendo porta a porta? Então, eu pegava, punha uma caixa assim, colocava todos os vidros de mel, né? E saía. E aí era engraçado isso, nos meus tipos, eu chegava ali com um montão de dinheiro, assim, sabe? Sabe aqueles dinheiro, um montão diferente, assim, que você vai contando aquele dinheiro, assim? Então eu chegava ali com um montão de dinheiro, né? Porque realmente o mel é uma coisa assim, que as pessoas têm um pouco de receio, porque eles pensam que é falso e tal. Quando sabe que você tá trabalhando com mel e a pessoa sempre procura uma pessoa, né, que done um mel bom realmente, e aí a gente tinha muita clientela, então E o que aconteceu para dar errado? Qual foi o problema? Não aconteceu nada errado, estava dando muito bem, só que aí a gente sempre atento a oportunidades. O que a gente pensou? O negócio de carro estava dando muito certo, e aí em um determinado momento eu fiz um ótimo negócio, nós fizemos um ótimo negócio, que eu gostava muito de caminhonete Toyota, e aí um dia a gente procurou, achamos um veículo Toyota, sei que a gente ganhou uma nota com esse veículo Compra Toyota. e venda de carro. Compra e venda de carro. Aí o que nós vamos fazer? Ganhamos um monte de dinheiro, aí a gente já tinha uma ideia de montar uma confecção, porque lá em Pinhal tem muitas confecções. E aí a gente começou, nós vamos pular para um negócio com mais condições, melhor ainda. Aí o que a gente fez? A gente vendeu esse carro, aí comprou já umas máquinas, aí começamos a empreender dentro de casa, fizemos umas adaptações lá no caso. No fundo de casa. No fundo de casa, e aí a Nilza então já tinha uma equipe de costureiras. Chegou a ter quantas? No auge nosso, empregadas? nós chegamos a ter 12 funcionários. 12. Né? Eram 10 funcionários e 2 Quantos anos auxiliares. vocês tinham nessa época, mais ou menos? 23, uns 26, 24, 25 anos. Em torno disso. Botaram as caras lá. E aí, 10 costureiras, era de serviço terceirizado. Vocês pegavam. Isso, a Malco era uma confecção de roupas infantis lá de Pinhal, bem conceituada, sabe? E a gente começou a pegar a roupa de lá, e então eles mandavam a peça desmontada e a gente montava essa peça, revisava tudo certinho e entregava a peça pronta, né?
E então, era um negócio bem bacana, né? Que no começo rendia. Garantido, porque isso você tem uma porque indústria. a produção da uma moto... indústria era terceirizada, então você já tinha um contrato, né? Na verdade, a gente estava aprendendo, que a gente queria chegar num nível de confecção. Mas como a gente não entendia daquele mercado, a gente, não, vamos começar com umas máquinas. Vamos começar a fazer prestação de serviço para quem mexe com isso. Para depois talvez abrir uma fábrica sua e tal. Na sequência. Aí nós fomos para São Paulo, nesses eventos que tem de moda, a gente foi lá, assim, a gente sabia onde a gente queria chegar, certo? E a gente prestava o serviço no intuito. Vamos, à medida que a gente vai crescendo, em algum momento nós vamos virar uma confecção de verdade, né? Só que aí aconteceu o grande tombo. O grande tombo da vida foi nesse momento. Porque, por exemplo, a gente, com a ideia de crescer, eu tinha um emprego numa outra multinacional. A Nilza tinha a confecção, que ela administrava, eu ajudava também, no caso. Aí, num determinado momento, a gente dizia assim, não, vamos crescer mais. Aí tínhamos 10 máquinas, e precisavam de 2 máquinas ótimas que eram necessárias. Aí a gente inventou, já tinha usado o dinheiro, a gente inventou de fazer um financiamento para comprar essas 2 máquinas. Que eram muito caras. Aí, nesse momento, pegou a gente no contrapé, nessas diversas crises pelas quais a gente passou. Na verdade, a gente é sobrevivente, né? De crise em crise, a gente vai lutando e achando alternativa. Antes ainda do plano real, tinha uma... Isso era Cruzeiro cruzado. Cruzeiro, o primeiro plano que teve lá, do Cruzeiro, né? O primeiro que teve lá. Então foi um baque tremendo, porque, por exemplo, um financiamento que o juro era pequeno, acessível, explodiu o juro e a economia travou, a saída de capitais do Brasil. Nossa, a parcela da máquina foi para as explodiu. alturas. E não tinha. E só que aí o mais legal de tudo isso... Eu que pergunto, não foi nem má gestão de vocês. Talvez tivesse dado certo o negócio. Sim. Foi um fator 100% externo que N empresários no Brasil quebraram por causa disso nesse pedaço. Mas olha que situação, esse exemplo do passado, como reflete isso hoje, essa questão de assim, por exemplo, eu tinha um emprego e nós tínhamos uma empresa. Bom, nessa crise, o que aconteceu? A minha empresa, um pouco antes dessa crise, minha empresa ela tinha chegado num auge assim, de desenvolvimento, e aí o grande empresário vendeu a empresa para uma outra empresa. Uhum. Certo? Aí o que aconteceu? A outra empresa tinha equipe, certo? Então desativou essa equipe, embora estivesse no auge, foi desativada. Não precisava mais de você, foi mandado embora. Foi mandado embora, certo? A minha primeira vez que fui mandado embora, certo? Aí eu falei, por sorte, nossa senhora, eu tenho um plano B. Que era a confecção. E aí a inflação tomou seu negócio. Tomou o dinheiro. Então, em pouco tempo, perdi o emprego, perdi a confecção. E tá vendo a importância? E tava devendo. Saí devendo. Tá vendo? E o que vocês têm noção de quanto vocês saíram devendo quando quebrou a confecção, hoje, em reais? Eu acho que seria, para quem está iniciando, deve ser em torno de uns 50 mil reais. Que é muita coisa. Que era muita coisa. Para quem não tem nada, ou tá e não tem onde tirar, você não tem renda, você perdeu a renda, o emprego, a renda principal, certo? Então a importância, e o que deu mais certo para a gente foi eu trabalhando, a Nilza trabalhando, e nós termos um terceiro negócio. O que deu mais certo na nossa vida inteira foi isso, porque as crises, elas movimentam a situação de tal maneira que você tem que ter algumas coisas firmes na sua mão. Então o que você precisa ter? Rendas que te assegurem que vão... Diversificação das rendas. Qual que era o terceiro negócio? Bom, tivemos aí, por exemplo, aí já começamos um negócio de terreno, seguimos um negócio de carro, certo? Então, coisas que foram garantidas. Até sacaria, né? Na época nós vendíamos até sacaria. Sacaria. É saco lá naquela época. Café, né? Pinhal é uma cidade de cafeicultura. Aqueles sacos de tipo de palha, palha, é um nylon, sei lá. De juta, né? Juta, certo? Então, é necessário sacaria. Então, vamos dizer assim, a gente tinha negócio de carro... Você era um trambiqueiro. Não. Vários rolos. Oi, minha filha, eu falo pra você... Pra mim, o que veio... o que vinha, me vendia. Muito bom. E aí, eu acho incrível, as pessoas não se preocuparem com isso. Elas se agarram ali a um emprego. A um emprego só. A um emprego só, mas ela não sabe que pode dar dor de barriga. E às vezes o chefe não tá mandando embora porque não gosta dela, mas por causa das circunstâncias. Hoje, agora com o corona, muita gente vai ser mandada embora e não é porque as empresas são ruins, mas porque ela precisa priorizar a sobrevivência antes da sua sobrevivência, entendeu? Lógico.
E aí, depois desses tombos aí, meio que vocês entenderam assim, putz, eu acho que empreender é uma parada, sei lá, arriscada. Qual foi a conclusão que fez vocês chegarem no concurso? Eu fiquei traumatizado com essa situação. Isso foi um dos piores momentos que eu passei na minha vida. Eu peguei, olhando para o lado, para o outro, isso, aquilo, e eu vi essa questão do serviço público. Aí foi, não, embora quando eu perdi o emprego da multinacional, eu falei, nossa, eu tinha um convite para trabalhar numa segunda multinacional. Aí eu falei, não, eu preciso mudar de área, essa área de vendas não é positiva, você é muito inseguro. Aí, nesse meio tempo, era uma época que estava dando a questão do pró-álcool, né? A abertura de destilarias de álcool e tal. Eu falei, não, eu vou para essa área aí, vou mudar de área. Então, cancelei um convite de uma multinacional, eu falei, não, vou parar, fiz estágio na área, fui me envolvendo, aproveitei os contatos, a rede de contatos, comecei fazendo estágio em algumas empresas e acabei trabalhando numa destilaria de álcool no Mato Grosso do Sul. Foi um ótimo movimento que a gente fez, uma experiência. De mudança de carreira. De mudança de carreira. Mas o que aconteceu é o seguinte, a hora que eu cheguei lá na empresa, eu vi que eu era mais um que não era dono da destilaria. Exatamente. E não era filho de proprietário, certo? De novo. De novo. Então a perspectiva minha, o que era? É ser empregado. Uhum. Certo? E não tinha opção de fazer isso. Então a gente trabalhou por um determinado tempo nisso, e aí moringando essa questão do serviço público. Foi quando então a Nilza veio para Bauru buscar uma oportunidade aqui em Bauru. Eu falei, não, agora eu vou para casa, vou voltar para cuidar dos meus pais e achar um jeito de ganhar dinheiro lá. A Nilza voltou, começou a trabalhar, surgiu a oportunidade de trabalhar na Riachuelo, que não tem nada, ela formou como agrônomo também, foi trabalhar na área da Riachuelo, que era relacionada à área de confecção que a gente já fazia. E um pouco comercial, que acabava que ela comprava e vendia e tal, já e tinha habilidade. Comércio. Ajudou bastante essa parte minha de experiência, porque eu sempre trabalhei, eu trabalhei também na loja da minha tia, né, que minha tia tinha uma loja de artesanato, e eu ajudava ela nos finais de semana e tal, porque eu estudava e já trabalhava na loja dela também. Então, além da confecção, então foi uma oportunidade para mim, que eu tentei isso daí e fui chamada realmente. Eu não acreditava, porque tinha no dia que eu fui, que eu fui me candidatar, eu falei, nossa, tinha muitas pessoas que eram já, tinham 6, 8 anos já de pessoas que trabalhavam nas lojas, que eram gerentes, já foram gerentes. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não, acho que a experiência de ter quebrado deve ter te colocado na frente das outras. Ué. Aí eu falei, nossa, gente, eu tô perdida, né? Falei, bom, tá, eu tô aqui, tudo bem. Aí me entrevistaram, tal. Chegou no outro dia, me ligaram. Nilza, pode vir aqui, faz favor, o gerente quer conversar com você. Peguei, fui lá. Não, você foi contratada, por quê? Porque a gente não quer uma pessoa, a gente quer uma pessoa que seja ensinável, né? É que eu percebi que você não tem, a sua experiência, assim, você é uma pessoa que sempre quis, batalhou, sempre fez coisas diferentes, tal, sempre gostou de vendas. Então, eu acho assim, se você, no caso, você quiser fazer isso daí, você tem que ir para Londrina, você vai ficar 1 mês lá em treinamento, tá? Nós vamos te treinar e você, a hora que inaugurar a loja aqui, você vai ser a supervisora lá do departamento infantil. Então, quer dizer, vocês estavam bem na renda variável, abrindo um negócio, tentando, etc. E aí foram pro setor privado. Que daí foi pro álcool e pra Riachuelo. Só que daí, em algum momento, deu o start para vir pro concurso, que os dois foram parar em concurso. O que aconteceu? Então, nesse momento, o que aconteceu? A Nilza entrou na Riachuelo, aí eu consegui, ela descobriu uma oportunidade para engenheiro aqui, só que era numa cidade próxima, que era em Guarantã, em Pirajuí. Aí ela ficou na Riachuelo e eu vim trabalhar. Isso aí. Viajava 80 quilômetros para ir para voltar todo dia de ônibus para fazer isso. Vários anos eu fiz isso. Só que a gente tinha ideia a questão do serviço público. Então, no tempo que eu trabalhei com isso, eu estudava forte para prestar o concurso. E a Nilza também estudava forte. Aí deu certo. A Nilza entrou na Caixa Estadual e eu entrei na Secretaria Estadual de Agricultura. Porque eu trabalhava na Riachuelo o dia todo, né? Então eu saía lá tipo 6h30, 7 horas de lá, eu saía direto, eu nem jantava
ia prestar o cursinho aqui, né? Que tinha do Ferraz, né? Que era preparação para o cursinho, para entrar na nossa caixa, que ia ser o próximo concurso que ia ter. Então eu foquei bastante nisso aí. E aí consegui, quando prestei o concurso, e passei. Só que demorou 2 anos para me chamar, né? Então nesse tempo eu fiquei na Riachuelo até que me chamaram e eu passei a trabalhar na nossa caixa. Então, o que acontece? Aí, beleza, os 2 concursados públicos. Então, eu já tinha ali, né? Eu lembro um pouco disso que vocês estão falando. Eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos de idade, essa transição. Então, quando eu comecei a crescer, eu já ouvia... Por que a gente está conversando tudo isso? Eu queria te dar um contexto de... Por que vocês eram pessoas empreendedoras que se ferraram muito no mercado, passaram por vários apuros e chegaram à conclusão que concurso público era a melhor saída. Era a melhor saída. E aí os 2 de super empreendedores, vendedores, vendia tudo que aparecia, né? De como chamava? Sacaria. Sacaria, até carro, terreno, mel. Viraram os 2 concursados. E aí o Matheus veio dessa parte em que a conclusão foi que o concurso público era mais seguro e melhor. Então, no final das contas, né? A educação do Matheus foi de que uma crença de que o concurso público seria o melhor. Tanto é que eu lembro que quando ele entrou em contabilidade, o foco dele era a auditoria da Receita Federal, né? Porque é um dos concursos que mais paga no Brasil. Então eu sempre ouvi que eu precisava estudar bastante, passar numa boa faculdade e arrumar um bom emprego, né? Então... Arrumar um bom emprego, de preferência? Concurso público. Exatamente. E aí foi isso, né? Foi o meu direcionamento. Eu estudei bastante, passei numa boa faculdade. Eu lembro que você me levou para conversar com um casal de auditores fiscais da Receita Federal. E aí um moleque de, sei lá, 14, 15 anos de idade, quando viu um casal ganhando cada um 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, eu falei, caramba, eu quero fazer isso, né? Eu quero ser auditor, porque eles eram auditores. Então... eu não sabia muito o que eu gostava de fazer, eu só entendi que concurso público era um negócio seguro, meu pai e minha mãe falavam que aquilo era seguro, e é isso que eu comecei a fazer. Entrei na faculdade e comecei a estudar para concurso público com essa cabeça. E aí eu acho que talvez não tenha levado 3 meses para entender que eu não gostava daquilo. Aí nesse período você deu Pai Rico de novo. E aí com 17 anos de idade eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. E aí eu lembro que eu cheguei retardado em casa falando... Eu lembro que a gente tinha várias discussões, principalmente eu e meu pai, falando assim... Não, porque eu entendi agora o que eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir meu negócio próprio, eu tenho que quebrar... Olha, eu tenho que quebrar 10 vezes. Porque depois de quebrar 10 vezes... eu vou chegar no resultado que eu quero, porque todo empreendedor precisa quebrar. Agora você imagina, a gente quebrou lá atrás com uma dívida enorme e vê um garoto... Moleque se achando! Mal acabou de sair das fraldas. Criado com todo leite. Vindo falar que você tá errado, que tem que empreender, que tem que quebrar. Tipo, não faz ideia da frustração que é quebrar, ou da essa noção. Da expectativa que... muito... Eu lembro de uma situação que eu tava no primeiro ano da faculdade e eu vi um menino que ele fazia... ele comprava coisas da internet na China e vendia. E eu lembro que eu falei assim, eu cheguei pro meu pai e falei... Você tava comigo, né? Fazer técnica comigo. Amigo da tia. Eu falei, eu sou um retardado. Eu tô aqui nessa faculdade aprendendo débito e crédito. Isso aqui é uma merda. Isso aqui só tá formando empregado e tal. E eu quero ser igual... Aristeu chamava esse moleque. Eu quero ser igual Aristeu. Foi 2007, 2008 que eu estudei lá e ele já ganhava mais de 10 mil reais por mês. Enquanto não existia... E ele não falava inglês. Ele me usava pra traduzir os textos que ele falava com as fábricas chinesas. E aí, beleza, eu tinha esse cenário de guerra, né? Onde eu queria empreender, vocês não deixavam, vocês não aconselhavam, por toda a vivência de vocês. E aí, o que era muito razoável. Muito razoável. Isso com 17, 18 anos. E a gente ficou tretando com isso e eu buscando alternativas. Foi então que em 2012, né? Uns 3, 4 anos depois... eu tive minha primeira experiência com marketing de rede, né? Se você assistiu o capítulo 1 lá, o episódio 1, você viu que eu comecei numa empresa chamada Monavi. E aí eu decidi que empreender para mim era vender um suco de açaí de 1 litro por 100 reais. E eu tomei essa decisão. Nossa, mãe, não era fácil. Como é que foi a primeira reação de vocês? Eu lembro que antes de começar, eu convidei vocês para ir numa apresentação da Monavi, lá atrás. Qual que foi o primeiro impacto de vocês? O que vocês acharam? Bom, eu não fui, né? Você foi. Então, eu assim, eu não achava legal, porque eu penso assim, sempre pensei, eu gosto de vender as coisas, mas
Eu pego um produto, eu estudo, eu vejo o que ele é bom, o valor, né, monetário e tudo mais. Eu falei, mas, gente, um produto desse, quem que vai tomar um suco desse? Com um valor, né? Eu falei, gente, não é uma coisa que não entrou na minha cabeça. Os produtos eram muito difíceis a venda deles, até pra gente consumir mesmo, né? Que era diferente do que a gente comia, tomava. Bicho, uma dica. No dia a dia. Se na sua empresa de venda direta, nem a sua mãe, nem seu pai, nem a sua sogra consome o seu produto a preço de custo, velho, você tá numa furada gigante, né? Porque as pessoas não veem valor no produto em si e no preço final. Então eu não conseguia vender nem pro meu pai, nem pra minha mãe, nem pra minha sogra. Vamos falar dessa fase de Monavi. Qual que era o que vocês achavam do Matheus fazendo? O que eu tava fazendo? Deixa eu só fazer uma correção, assim, por exemplo, ele falou lá atrás que ele conheceu, a gente não acreditava, isso, aquilo. A preocupação nossa, naquele momento lá atrás, por exemplo, ele conhecia as outras alternativas, pessoas que estavam empreendendo de diversas maneiras. A preocupação nossa era o seguinte, ele precisava terminar uma fase, ele precisava se formar, isso era importante. Por que eu falo isso? Pelo seguinte, na crise que a gente passou, é o seguinte, nós perdemos tudo, nós só não perdemos nosso diploma, percebe? Então não é Sim. que eu era contra, eu só achava que não era o momento, tanto é que eu falava assim, olha, guarda essa informação, termina o que você está fazendo, certo? A gente, quando começa uma coisa, você precisa terminar aquela coisa, certo? E aí, o que você faz? Aí, nesse momento, você utiliza esse conhecimento. Esse era o nosso... E aí quando eu comecei a participar das reuniões, etc., qual que era a visão de vocês do que eu estava fazendo? Era um negócio legal? Como é que vocês viram? Inicialmente, a Nilza achou legal. Não é isso? Num primeiro momento. No caso da Monavi, não. Até que nós não entramos no negócio, né? Nós não entramos. Isso. A gente, tudo bem, desde que você estava fazendo, eu sempre incentivava, olha, faça, desde que seja um trabalho honesto desde né? pequeno, eu falava isso para você. Mãe, eu quero fazer um tal negócio, o que você acha? Eu falava, filho, é um trabalho honesto? Então faça. Tipo assim, é honesto? É meio bosta, mas faz, entendeu? Não tá roubando, não tá roubando, não tá matando, então tá bom. Não, se tem uma coisa que eu acho assim, a pessoa não deve passar vontade. Se ela acredita, ela deve ir atrás. Tanto é que assim, eu converso com o Matheus, assim, a gente aqui em casa tem uma coisa, a gente tem opiniões diferentes sobre as coisas. Certo? Meu pai falava assim, que convivência é uma arte. Certo? Então, não é porque eu penso diferente que você que a gente não vai conviver. Uhum. E eu com o Matheus, a gente conversava muitas coisas. Em algumas a gente concordava, em outras não concordava. E eu tinha argumento como ele tinha argumento. Certo? Quando ele era criança, ele vinha trazer uma informação para mim e eu falava assim, Matheus, quando você nasceu, o pai já tinha 30 anos. No sentido de dizer para ele que eu tinha um pouco mais de experiência naquele assunto para ele, certo? Quando ele começou essa atividade, em um determinado momento ele falou, pai, eu tenho uma coisa melhor, uma ferramenta melhor, que a gente pode conseguir ótimos resultados. Aí ele não era mais criança, e na verdade eu tive que engolir, foi a primeira vez que eu tive que engolir ele trazer uma formação diferente. O que aconteceu? Eu queria quebrar, né? E isso aconteceu comigo. Eu fiz Monavi e eu quebrei. Não quebrou, porque você não quebrou, não teve nenhuma dívida. Mas isso que eu tô te dizendo. Eu quebrei no mercado de venda direta. Que é o quê? Eu acabei pegando um pouco de produtos e eu tomei esses produtos. Foi a minha primeira quebra no mercado de venda diretas. Por que eu incentivo as pessoas a empreenderem no mercado de venda diretas? Porque eu não saí devendo. Tudo que eu comprei, eu recebi em produto. Tomei muito suco de açaí? Tomei. Mas eu não saí com dívidas. Uhum. Segunda, minha quebra. Fiz a CIDS e quebrei de novo. Construí uma rede em pouco tempo, desativou todo mundo.
Beleza, quebrei a Quebrou segunda de vez. novo. Saí devendo? Não, porque eu empreendi no modelo de venda direta. Diferente do meu pai, que tomou empréstimos, eu não saí devendo. E aí, terceira vez, já vendeu suco, já vendeu cueca, agora vai vender perfuminho. E aí, pela terceira vez, chega o Matheus falando, tenho uma brilhante ideia, quero vender cosméticos. Isso. Como é que foi? Na primeira vez, no começo, você não botou não fé aceitei. também, não. Não, na verdade, foi muito desgastante isso. Não é isso? Mas, por sorte... Não gostou, então? Não no gostei. começo? Não gostei, não queria. Já tinha feito ele fazer vários inscrições para concurso. Mas essa época aí foi a época que a gente tava... Que o senhor inscreveu a gente. Foi exatamente. O começo da Renaudet foi quando inscreveu a gente no concurso, pagou, e só Paguei. deu pra gente os papelitos, né? Que eu tava formando em Direito, o Matheus em Contabilidade. Puta, essas carreiras são boas pra concurso. Ele ia morrer. E aí eu lembro que o senhor escreveu a gente, e aí o Matheus falou, e aí agora, a gente vai prestar, não vai prestar? A gente vai lá no dia, vamos lá, o que Não, vai eu fazer? fui com o bico do tamanho. Tamanho do- Nossa, como eu queria matar. Acho que nunca fiz uma prova tão rápida. O mínimo era 3 horas, eu fiquei 3 horas e depois vazei. A Tia ficou mais um pouco, né? Engraçado. Mas aí diga uma coisa: o que é tarefa de pai? Tarefa de pai é procurar, conforme ele acha que é o certo, direcionar. Em algum momento, a pessoa que é mais jovem, ele vai ter a liberdade dele. Até que ele não tenha essa liberdade, ele precisa ter algum direcionamento. Não é isso? Aí, nesse decorrer, o que aconteceu? E isso talvez tenha sido uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Por quê? Porque eu lembrei, puxa, como é que a gente cria um filho? Aí eu falei, puxa, como é que meu pai faria? Aí eu lembrei que eu, lá jovem, eu gostava, adorava meu pai, mas eu discordava dele. E tanto é que eu acabei fazendo faculdade fora, porque eu não concordava com ele. Um dos motivos de eu ir fazer faculdade, não, eu quero sair de casa, porque eu não concordava com a metodologia dele. E fui. Aí eu lembrei disso, eu falei, não, eu vou... Tem um ditado que fala, você tem que dar asas para os filhos, tem que dar condições para os filhos. Então eu falei para ele assim, olha, faça o que você quer fazer, só que tem uma coisa, deu errado, você que fez. Com as consequências. Deu certo, você que fez, certo? Então não passe vontade. Por quê? Porque você é jovem, você tem que enfrentar a vida e buscar aquilo que você acredita, certo? Se não der certo, você pega e faz outra coisa, absolutamente, certo? E aí, nesse meio Tchau. tempo, né, 2 anos e meio fazendo multinível, sem muito resultado, eu lembro quando eu fechei o Platina, tava aqui do lado, assim, e eu lembro que eu fechei o Platina com 4 mil de bônus. E aí eu tava mó feliz, porque caramba, eu fechei o Platina, né, 4 mil de renda de rede, e aí eu lembro você virando pra mim e falando assim, e aí, tá feliz agora? Esse era o resultado que você queria? Mas tipo um negócio assim, porra, você tá trabalhando igual um desgraçado Pra ganhar 4 mil pra ganhar reais. esses 4 contos e tal, e aí tá feliz? E aí, enfim, a minha meta era, tipo, dobrar, triplicar a minha renda para eu sair do Bradesco, né? Porque eu já estava como gerente do Bradesco, e aí todo fim de semana eu vinha para Bauru, e aí vocês me perguntavam sempre, como é que tá o banco? E aí eu ficava 1 hora chorando, né? Tipo, quanto eu odeio o banco, quanto eu era infeliz. A gente acompanhou, porque ele vinha muito triste, Nossa, uma gente. carga pesada, e a gente estava preocupado com isso, né? Preocupados. Aí a gente via ele procurando outras alternativas, e a gente preocupado com isso. Então foi um momento marcante. Foi marcante. E aí, na minha cabeça era assim, pô, a hora que eu dobrar a minha renda, eu saio do banco. E aí isso foi em janeiro de 2015. A minha meta era, tipo, até junho, assim, sair do banco. E aí, dia 5 de janeiro de 2015, chego lá no banco, os caras falam assim, cara, falou, valeus, né? E aí a maioria das pessoas fica triste, né, quando é demitido e tal. E eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Por quê? Porque eu já tinha uma habilidade, 2 anos e meio no multinível, eu já tinha uma equipe, e eu falei, cara, é a chance de eu ir pra cima e fazer o que eu sempre sonhei. Deu medo? Deu. Puta da cagaço, né? Falei, caramba, será que eu tô pronto pra tocar meu próprio negócio? E aí eu comecei, um pouco tempo depois, 2, 3 meses depois, a gente bateu diamante, tava ganhando 10 mil reais. E aí veio o momento de virada, né? Que eu chamei o pai para participar de um evento, que foi um gran show, um reconhecimento do nosso diamante, né? Deu 4 meses depois que você foi mandado embora, você bateu diamante, que você focou bastante. E aí foi aquele evento que foi no segundo andar daquele restaurante lá, que aí seu pai
topou ir no evento de reconhecimento, Então né? Que foi tava o seu Francisco. Foi o convite mais fajuto da face da Terra. Eu falei assim, pai, eu vou receber um prêmio lá e eu não sei se vai ter muitas pessoas, né? Então vai lá para bater palma, para fazer um volume e tal, só para eu não passar vergonha. E aí... Como é que foi? Vocês lembram desse evento? Lá de São Francisco? Eu lembro, foi marcante pelo seguinte, por que a gente foi nesse evento? Até então a gente tinha essa disputa de metodologia, de futuro e tal. Foi, em um determinado momento, como é que a opinião de pai? Em determinado momento você tem que dar espaço. Você tem que, se você está ensinando a andar de bicicleta, em um determinado momento você tem que se deixar soltar, deixar ele andar de bicicleta. E eu fiz isso nesse momento. Aí, só que aqui em casa a gente tinha uma família unida. E então, todos na escolinha, nos campeonatos que eles participavam, nós estivemos sempre presentes. Somos pais presentes. Ele tinha uma homenagem, nós vamos lá na homenagem. Embora eu não conheça o projeto, vamos lá na homenagem. A Nilza insistindo. A gente foi. Aí, o que me chamou muito a atenção nesse sistema, o sistema de treinamento, não é isso? O que me chamou a atenção é que, como engenheiro agrônomo, a minha tarefa, todo o período de agronomia, era ensinar as pessoas a sobreviverem na agricultura. Pequenos produtores. Pequenos produtores. A maior parte eu trabalhei na extensão rural. Extensão rural, você trabalha com pequenos produtores que sobrevivem daquilo. É difícil. Contra chuva, sol, pragas, doenças, um monte de coisa. Você tem que ensinar as pessoas, certo? E o que me chamou muita atenção é porque lá tinham pessoas muito simples, em que R$500 a mais, R$1.000 a mais, fazia muita diferença para a pessoa. Isso me chamou muita atenção, porque era o que eu sempre fiz. Percebe? Você via pessoas que estavam conseguindo fazer R$500 mil a mais. 500 reais. 500 reais, R$1.000 a mais. E o quanto isso fazia de diferença na vida das pessoas. E era o meu trabalho. Eu falei, poxa, eu faço isso com agronomia, por que eu não posso fazer isso com qualquer pessoa? Com um produto de cosméticos. Com um produto de cosméticos. Aí, como a gente tem essa veia empreendedora, a gente sempre fez, meu filho, o importante é dinheiro no bolso. Percebe? Eu nunca fui filho de fazendeiro, tive que me virar para valer a pena a minha profissão. Então, entendi que era uma ferramenta que você podia ajudar as pessoas. Eu já tinha nessa época a gente já tinha um nível econômico bom, ótimo, certo? Então, poxa, profissionalmente, a realização profissional é você ajudar, você levar tecnologia para as pessoas. Eu já trabalhava no banco ajudando as pessoas, né? Meu trabalho sempre foi, eu trabalhei sempre no atendimento, né? E aí eu pensei comigo, nós estamos para aposentar, né? Faltava mais... Aí foi decisivo. Faltava 2 anos, aí, né? Ela me fechou. Para estar aposentado. Eu falei, vamos entrar no negócio, vamos entrar para ajudar o Matheus e o Marandré, porque na verdade os dois já estavam fazendo, né? E eu falei, vamos entrar para ajudá-los, né? E, ao mesmo tempo, a gente deve pensar, porque a gente está para aposentar daqui 2 anos. O que nós vamos ficar fazendo? Eu, desde 17 anos, eu sempre trabalhei fora. Então, eu não me vivia só dentro de casa, sendo dono de casa, certo? Então, eu falei, o que nós vamos fazer? Ele, eu também não quero ficar varrendo rua, porque tem muita gente que fica aqui... Varrendo calçada. Calçada. Aqui. Limpando o quintal. Os velhinhos que não tem o que fazer. O medo dela de varrer rua. Aí ele falou, eu também não quero ficar varrendo calçada. Eu falei, então. Aí, a ideia nossa foi realmente entrar para, na verdade, ter alguma coisa na aposentadoria. E é isso daí que foi bacana, porque... Agora, eu me aposentei e você também, o Geraldo também se aposentou agora, faz pouco. Aí, nós estamos, então, nesse momento, a gente pôde se dedicar totalmente ao nosso trabalho aí, que era com a Inodê. Antes a gente trabalhava parcialmente, né? Trabalhando 2 horas por dia, no final de semana, né? Nesses 2 anos iniciais, né? E quais foram os ganhos que o multinível trouxe para vocês aí? Eu acho que... Muita gente fala, né? Depois de aposentar, não quero aprender mais nada, não quero desenvolver nenhuma habilidade nova, eu quero descansar. E eu vejo muito pelo contrário, vocês dois mais sedentos ainda por aprender e mais é surreal o quanto vocês são... frequentadores do sistema, não falham, não perdem e estão no multinível de fato querendo aprender algo novo. Então,
Quais foram os grandes aprendizados do multinível? Olha, tem uma diferença entre ser idoso e ser velho. Agora com 60 anos, qual a sua conclusão? Aqui o Geraldo fez 62 dias. É novo. Tá doendo, hein? Idoso mesmo. Ser idoso é para todo mundo, não tem escapatória. Mas você não precisa ser velho. Se tem uma coisa que eu adoro, é aprender. Certo? Porque eu tenho essa tendência de querer ensinar, de aula e tal. Certo? Então, nós adoramos aprender. Aí, o que aconteceu com o multinível? A hora que eu entendi, foi, puxa, vamos aprender esse negócio. Certo? Agora, não adianta aprender meia boca. Ou você faz ou você não faz. Não tem meio tempo. Faz ou não faz. E eu sou do tipo que nós gostamos de ação, gostamos de fazer. Certo? Aí a gente aprendeu. Não, vamos participar do sistema de treinamento. Tanto é que a gente não perde de um evento, não está sempre presente. Por que é importante você estar no sistema? Porque lá você vê as pessoas que têm esse resultado, você vê a metodologia, você se relaciona num ambiente muito positivo. Na minha vida inteira, eu sempre assisti Jornal Nacional. Era sagrado, 20 horas sentava na frente do jornal e ficava. E ler jornal, isso, aquilo. Certo? Primeira coisa que eu aprendi, a gente tem que ver essas coisas, mas você tem que alimentar a sua mente de coisas positivas. Boas. Se você vê só jornal, você só vê tragédia, coisa ruim, roubo, política, percebe? Então eu tirei essa Desapegou do jornal. Desapeguei dessa. Claro que acompanho notícia e tal, mas não nessa intensidade. E o senhor viu diferença na maneira de pensar quando parou de acompanhar o jornal e começou a alimentar a cabeça com um treinamento bom? Exatamente. Isso que eu digo assim que cresce muito. Faz muito bem pra gente o ambiente positivo. A comunidade. A comunidade. As pessoas, as amizades, as pessoas querendo progredir, querendo se desenvolver, né? A juventude. Agora você imagina, velho só se encontra com velho, você fica mais velho. Só falando de doença. De quem tá morrendo. De quem tá morrendo, certo? A gente já tinha muito problema de saúde com teus pais em casa. E aí, nesse momento, nesse período, nesses 5 anos que a gente trabalha com isso, vamos dizer assim, a gente passou por uma fase difícil que foi meus pais. Já não tenho mais eles aqui, mas eu e a Nilce que acompanhamos essa fase até o fim. Além de acompanhar, nós participamos de uma maneira significativa na parte financeira, certo? Por quê? A pessoa... Vamos falar, para todo mundo entender, vocês bancaram os pais do seu Geraldo nos últimos anos, inclusive que eles estiveram muito doentes. Exatamente. Com enfermeira. Bom, o que aconteceu? Meu pai lá atrás, ele deu um padrão bom de vida. Ele ficou de idade com a aposentadoria baixa. Não se preparou para o futuro dele. Não se preparou para essa questão de segurança financeira. Aí o que aconteceu? Aí chegou na minha hora, eu era o filho que tinha condição de fazer isso, certo? Então o que aconteceu? Nós já tínhamos as nossas despesas e tal, e veio uma despesa a mais. Muito alta. Muito alta. Então foi difícil. Mas Papai do Céu, ele não escreve... Ele escreve por linhas tortas. Por linhas tortas. Certo por linhas tortas. O que aconteceu? Então, uma coisa que o Matheus e a time trouxeram pra gente, parecia linhas tortas, ele estava escrevendo certo. Por quê? Porque essa renda com a Renaudê, ela chegou num momento de muita fragilidade, de muita preocupação. E a gente não percebeu, a Nilza começou a vender os produtos ali, eu sei que começou a surgir dinheiro. Um trocadinho aqui, outro trocadinho ali, não sei o que, um bonuzinho aqui, não sei o que, entrava ali. Isso foi significativo. Só que a gente não tinha noção, porque começa a entrar, você está trabalhando e correndo e você não tem noção disso aqui. E foi significativo, muito significativo isso aí. Com o tempo, a gente começou a fazer conta ali. Poxa, mas... Da onde é que está entrando esse dinheiro? Da onde que veio todo esse dinheiro pra gente? Porque a gente vinha assim, atropelando, pisando na língua, como se diz o outro, né? Muita e aí gente. Foi assim, tipo, a crença nossa... Participar no sistema, conhecer os produtos, saber que levavam benefício para outras pessoas e, principalmente, você sentia que aquilo era positivo, financeiramente trazia resultado, a nossa crença é ótima. Nós acreditamos nesse projeto. Foi assim que, assim, além de participar, nós acreditamos nesse projeto, porque pessoas muito simples, elas podem ter dignidade ganhando 200, 300, 400, 500 reais a mais. E se quiserem, dá para ganhar mais. E dá para ganhar mais. Lógico. Percebe? Então, eu digo assim, como professor, imagina você levar uma coisa que pode ser útil para a pessoa.
Isso é uma bênção de Deus, esse projeto. Então a gente está muito contente com o projeto. Eu digo assim, é claro que como engenheiro, a gente não teria necessidade financeira de mexer com esse projeto. Mas é uma questão de prazer pessoal, é um hobby, uma coisa pessoal que é prazeroso você levar uma informação e você ser útil. Certo? Eu senti assim, de alguma forma, olhando de fora, né? Tipo, meu pai sempre foi alguém muito sério, né? E não era... Ele nunca se viu, depois de todos esses problemas, nunca se viu como um cara comercial. Então ele talvez se dá o direito de ficar fechado, trancado. Eu lembro, tipo assim, essa idade que eu tinha antes do multinível, que você era uma pessoa fechada, sempre estava pesado, os problemas, óbvio, os problemas talvez da minha avó também pesando nas suas costas, mas muito pesado. E aí eu vi que depois de tudo isso, por estar numa comunidade positiva, a molecada, como é que eles se chamam lá no sistema? Odin, pai de todos. O pai é o Odin, pai de todos lá. E aí a galera tem muito carinho, enfim, tem muita consideração por eles. Então, hoje eu vejo vocês mais leves, óbvio, porque estão aposentados, enfim, estão numa outra situação de vida, mas com os filhos mais encaminhados, né? Já não tem mais essa questão do financeiro pegando tão pesado e tudo mais. Mas, além de tudo isso, as pessoas se aposentam, elas quase entram em depressão. Existe uma estatística que diz que as pessoas se aposentam em depressão. Então, vamos lá. A gente se aposentou faz o quê? 2, 3 anos? Oi? Faz 3, 4 anos? Faz 3. 3 anos. Seu Geraldo se apontou faz nem 6 meses. Tem 6 meses. Não tem 6 meses. E vocês estão numa época de... radiantes, assim, longe de depressão, né? Então, assim, isso é muito legal de se ver, o quanto que o sistema é capaz de moldar a gente, o ambiente, de crescer, a gente aprender coisas novas, independente da idade, né? Muita gente pensa que, não, já não dá mais pra aprender nada novo, não posso ficar bom em outra profissão. Mas imagina, você tem toda uma experiência profissional, uma experiência de vida, e você chega na aposentadoria, pega e se guarda numa gaveta. Eu acho absurdo. É um desperdício de conhecimento. No mínimo de bagagem, percebe? Então a pessoa não deve fazer isso. Você começa a ver história, tem muita gente que aposenta e dali um pouco morre. Não pode. Você permanece enquanto você tiver sonho. Alguma coisa por fazer. Tem um livro chamado Ikigai que conta que... eles contam muito da ilha de Okinawa, no Japão, que é a ilha onde mais pessoas ficam centenárias. Basicamente, 1/3 da população consegue ultrapassar os 100 anos. É surreal a estatística deles. E aí foram lá e fizeram uma pesquisa na ilha. Por que tantas pessoas vivem tanto? E o principal fator que influencia, né, na questão do tempo que as pessoas conseguem viver é porque elas, primeiro, vivem bem, sobrevivem até o final da vida. Segundo, elas vivem muito bem em comunidade. Elas sentem que elas são importantes. Exato. Todas as pessoas, independente da idade, têm uma função. Então, mesmo os velhinhos com mais de 100 anos, eles têm uma função. É uma comunidade de pescadores. Então, algum pesca, outro limpa, outro cuida, outro rede, outro costura, outro... Então, mesmo os velhinhos, eles têm funções muito importantes na comunidade. O que eu acho que acontece muito na nossa comunidade ocidental é que as pessoas, quando aposentam, elas perdem o senso de utilidade delas. E aí elas não se sentem mais úteis, elas acabam... Definhando. E aí essa questão da gente... E o multinível acaba... você não tem data pra terminar, né? Não é um trabalho que... acabou, né? É um trabalho... O multinível é um estilo de vida. É um estilo de vida. Certo? A gente vive o multinível 24 horas por dia. Certo? Olha, eu gosto muito de aprender. Nesses últimos anos eu tenho aprendido coisas sensacionais. Por exemplo... informática. Eu não aprendi informática assim, no curso. Não, eu aprendi sozinho informática. Quando começou, fui lá mexer, dedilhar, catar milho ali, digitando no computador, fui me aprendendo. Bom, hoje, por meio de celular, você fala no mundo inteiro, certo? Eu fiquei admirado, por exemplo, a viagem que a gente fui lá para o Japão, certo? A metodologia lá, a facilidade, por exemplo, de usar lá o Google para você chegar nos locais e localização público e do outro lado do mundo. Gente do céu, as pessoas têm que aprender as coisas, certo? Eu admiro, há pouco tempo, eu conversei com um colega de faculdade, há muito tempo que não via, ele fala assim, Geraldo, eu não gosto de internet, isso aqui, não estou envolvido. Eu falei, pensa uma coisa comigo assim, imagina que daqui um pouco ele precisa entrar no banco e é só por aplicativo. Nesse caso do Corona, você não pode ir na agência. Aí você vai pedir para o seu neto entrar no celular para te ensinar? Eu acho absurdo esse tipo de coisa.
Certo? Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que tem para você se manter jovem, se manter informado, saber o que está acontecendo. Pra gente finalizar, que recado vocês dariam para os pais de alguém que talvez esteja ouvindo esse episódio e de repente não apoia muito o filho no multinível, né? Não entende, não compreende. O que vocês diriam para esse pai? Né? Que recado vocês dariam para o seu Geraldo e a Nilza de 6 anos atrás, quando viu lá o Matheus caminhando, teteando, né? Batendo a cabeça na parede? Que recado vocês dariam para eles? Eu acho assim, o multinível, você tem várias maneiras de aprender. Você vai na escola, você vai ali aguentar aprender o arroz com feijão e tal, você vai ser formado, a estrutura nossa que tem de ensino hoje é para formar empregado. Uma das principais coisas que eu aprendi a fazer é ser dono do próprio nariz. Eu ganhar meu dinheiro, eu fazer meu dinheiro, nem ganhar, fazer meu dinheiro. Certo? Então você faz dinheiro empreendendo, não sendo empregado. Certo? Então, sugestão, é importante ter essa experiência com multinível. Por quê? Porque o multinível te dá uma oportunidade de você fazer treinamento, de você aprender e no que você está aprendendo você já vai ganhando. Por quê? Você é engenheiro. Ser engenheiro, eu tenho que estudar o colegial, tenho que fazer a faculdade, mais por outro, depois ir para o mercado de trabalho. Quanto custou isso para mim? Fiz crédito educativo para fazer isso aí. Então você paga muito caro e por muito tempo isso aí. E o multinível te permite começar um projeto em que você é ensinado e que você já ganha. E que em 5 anos, o tempo que você faz de faculdade, você já pode ter um nível de renda significativo em relação às outras profissões que tem no mercado. Então eu vejo assim como, para mim, é a melhor oportunidade para qualquer pessoa que queira, bem informada, né? Porque as pessoas que não são bem informadas, às vezes assustam com esse projeto, certo? Uma pessoa bem informada, de fontes seguras, certo? Ele vai empreender para aprender. Agora, vamos dizer que não deu certo no motivo. Ele usa esse conhecimento para tudo que ele for fazer na vida. Imagina você vai fazer uma faculdade, você paga R$1.000, R$2.000 por mês. Aqui você tem uma coisa que é de graça, que você não tem, a despesa é muito pequena para participar disso aí. 50, 100, 150 reais por mês, né? Por mês, certo? Só que você pode ganhar muito mais. Pode. Percebe? Então, é assim, é um estilo de vida. Então, é importante participar disso aí. E muitas pessoas param, eles falam, começou e parou, mas por quê? As pessoas entram para fazer uma faculdade e param na metade. Outros entram na academia e param também. Então, o que acontece? No marketing multinível, você tem que ter persistência. Então, eu penso assim, tem que dar tempo. Não é você vai entrar e achar que vai ganhar de cara R$10.000. Não, o dinheiro não cai do céu. Tem que ser trabalhado, certo? Mas é você que dá velocidade nisso aí, entendeu? Então, você entrou. Se você fizer realmente o que tem que ser feito, com certeza o resultado vai vir muito mais rápido. Né? Se eu pudesse dar minha visão também, eu lembro que quando eu estava começando, né, como empreendedor, tal, eu já estudava bastante sobre o mercado financeiro, e aí eu reclamava para você, pai. Eu falava assim, pai, mas eu tenho 22 anos de idade e as pessoas não me ouvem. Cara, eu estudei mais do que as outras pessoas e eu falo algumas dicas para elas e elas não me ouvem. Por exemplo, a minha sogra, né? Eu dava dicas para ela do que ela tinha que fazer com o dinheiro dela e ela não me ouvia. Ela por educação, falava, bacana, mas ela virava as costas e não fazia. E aí você me falou o seguinte, ela falou assim, Matheus, não existe esse negócio de idade. Não existe ser novo demais. O problema é, você ainda não tem resultado. Exato. A partir do momento que você tiver o seu próprio resultado, as pessoas vão começar a te ouvir. E aí isso ficou na minha cabeça. Eu falei, eu preciso ter resultado. E foi isso que aconteceu. Quando eu tive resultado e mostrei resultado para vocês, vocês começaram. Quando eu tive resultado e mostrei resultado para minha sogra, ela começou na Rinode. Quando eu mostrei resultado para a TM, para o meu irmão, para minha sogra, para minha cunhada, para o meu cunhado, eles entraram. Então, talvez você não consiga cadastrar hoje seus familiares porque talvez te falte resultado. E as pessoas precisam ver algum resquício, alguma luz de resultado para que elas acreditem em vocês. E hoje eu falo assim, cara, o mundo dá voltas. Por quê?
Porque hoje, o meu pai me pergunta sobre negócios. Hoje, o meu pai me pergunta, o que eu posso fazer com o meu dinheiro? Hoje, a minha sogra se consulta comigo do tipo, o que eu posso fazer com o meu dinheiro? E isso só veio quando eu mostrei que eu poderia conquistar um resultado igual ou até superior ao dela. Então, uma dica que eu quero te dar. Talvez não te falte, você não é novo demais, você não é velho demais, etc, etc. Você só precisa insistir, você só precisa aprender e a partir do momento que você tiver resultado, as pessoas vão querer te seguir, porque todo mundo só segue pessoas que têm resultado. Então, você pode bater cabeça por um bom tempo, né? Isso só está sendo útil para te moldar como pessoa, para a hora que você conquistar os resultados, as pessoas se inspirarem na tua história também. Arrasou. Galera, então vamos nos despedir. Muito obrigada a todo mundo por ter ficado aqui até o fim. Segue lá, meu sogro e minha sogra, fala aí. Se despede da galera, fala aí as redes sociais de vocês. O Instagram, Geraldo Amaral Oficial. E na page do Facebook, geraldoamaral.page. Page. E da Nilza? Tô junto. Eu tô no mesmo barco. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. Papo foda, né? Pelo amor de Deus. Muito valor, muito conteúdo. Todo mundo que tá ouvindo aí, minha sugestão de coração é bota seus pais pra ouvir esse episódio que vai ser incrível. Gente, muito obrigada a todo mundo. Nos escrevam aí e-mails e tudo mais. E até o próximo episódio. Beijo, valeu. Obrigada.